Alguma vez saímos de uma conversa a pensar, isto podia ter corrido muito melhor? A análise de hoje vai mostrar uma verdade que muda o jogo. Pequeníssimas mudanças na nossa linguagem podem transformar completamente os resultados. Não se trata de falar mais, mas sim de falar com uma precisão quase cirúrgica. Vamos descobrir como é que podemos transformar palavras em chaves que abrem as portas para, basicamente, qualquer objetivo. E se as palavras fossem, na verdade, superpoderes? Pensa nisto. Não é ficção. O que vamos fazer aqui é descodificar a ciência da influência para que qualquer pessoa possa usar estes poderes no seu dia a dia. Para isso, temos um sistema completo, um verdadeiro kit de ferramentas em 4 etapas. E atenção, isto não são dicas ao acaso, é um mapa. Primeiro, como abrir portas. Segundo, como navegar o não. Terceiro, como moldar a decisão. E, finalmente, como passar do sim à ação. Vamos a isto? Ok, vamos começar. A primeira parte é toda sobre como iniciar a conversa da maneira certa. A frase de abertura correta não serve só para quebrar o gelo. Ela consegue contornar a resistência antes mesmo dela aparecer. É como criar uma via verde direta para a cooperação. A psicologia por trás disto é absolutamente fascinante. Perguntar "está disposto a tentar?" convida a um sim ou um não. Simples. Mas perguntar "quão aberto está a experimentar?" Uau! Isto muda tudo. A única resposta confortável é concordar, porque, sejamos honestos, ninguém quer admitir que é uma pessoa de mente fechada. A pergunta deixa de ser sobre a nossa proposta e passa a ser sobre a identidade da outra pessoa. É brilhante. Outra abordagem poderosíssima é "isto talvez não seja para si, mas..." Esta frase é ouro puro, porque desativa as defesas da outra pessoa instantaneamente. Ao admitir que a nossa solução pode não ser a ideal, a pressão desaparece. E depois vem a palavra mágica, mas. O nosso cérebro está programado para ignorar o que veio antes do mas e focar-se a 100% no que vem a seguir. É um truque mental que garante que a nossa mensagem principal é ouvida com total atenção. Ok, a porta está aberta. O passo seguinte é solidificar o avanço. E para isso, há 2 táticas-chave. A primeira, assumir o sim. Em vez de perguntar "quer reunir?", a pergunta passa a ser "quando seria mais conveniente?". Já estamos a assumir que a reunião vai acontecer. A segunda tática aproveita a gratidão. O momento perfeito para pedir algo é logo a seguir a alguém nos agradecer. Uma frase como "a propósito, seria possível pedir-lhe um pequeno favor?", nesse preciso instante, tem uma taxa de sucesso inacreditável. E agora vamos para o inevitável, o não e a hesitação. As ferramentas que se seguem são desenhadas para desmantelar objeções e, mais importante, para descobrir o que é que está realmente a impedir o progresso. Quando ouvimos um preciso de pensar, o nosso instinto é pressionar, certo? Errado. O caminho certo é o oposto. É preciso sondar. Frases como "só por curiosidade", em que aspecto específico precisa de pensar, são autênticos bisturis de conversação. Cortam as desculpas superficiais e vão diretas à verdadeira preocupação. E só assim é que se consegue resolver o problema real. E quando estamos perante uma opinião muito forte, mas que parece não ter fundamento? A frase "o que se sabe sobre isso" é a ferramenta perfeita. Vejam bem, isto não é um confronto, é um convite à reflexão. Leva a outra pessoa a questionar as bases da sua própria crença. E muitas vezes descobre-se que a opinião não tem uma base assim tão sólida, o que abre espaço para novas ideias. Este ponto é crucial. Como é que distinguimos uma objeção real de uma simples desculpa? Usando uma frase de teste. Se for possível resolver o problema, chegamos a um acordo? Por exemplo, se for possível ajustar o preço, fechamos negócio. Se a resposta for sim, então o problema era mesmo o preço. Se for não, ou talvez, então o preço era só uma cortina de fumo para a verdadeira objeção. E para transformar um não num talvez, 2 estratégias essenciais. Primeiro, criar uma pausa. Antes de tomar uma decisão final, isto abre uma janela de oportunidade para apresentar novos argumentos. Segundo, antecipar a desculpa. Provavelmente ainda não houve tempo para. Esta frase é genial porque neutraliza a justificação mais comum antes mesmo dela ser usada, o que força uma conversa muito mais honesta. E chegamos à terceira parte do nosso guia, a arte de moldar a decisão final. Aqui, o objetivo não é forçar uma escolha, é enquadrar as opções de tal forma que a melhor decisão se torne a mais óbvia. Sejamos realistas, as decisões são, na sua essência, emocionais. Frases como "imagine só" ou "como seria sentir-se" são como portais para o futuro. Ajudam a pessoa a visualizar o sucesso, a sentir o alívio de um problema resolvido ou o custo de não fazer nada. Ao pintar este quadro no cérebro emocional, a decisão lógica torna-se quase inevitável.
Este slide mostra na perfeição o poder da prova social. A frase "a maioria das pessoas" apela ao nosso desejo mais básico de pertença e segurança. Quando estamos indecisos, saber o que a maioria faz torna uma escolha muito mais segura. Em vez de dizer "faça isto", dizemos "a maioria das pessoas nesta situação opta por isto". É uma orientação, não uma ordem. A diferença é enorme. Esta é uma técnica de um poder tremendo. Existem dois tipos de pessoas. Transformam uma simples decisão numa escolha de identidade. Por exemplo, existem as pessoas que reagem aos problemas e as que se antecipam a eles. Ninguém quer fazer parte do primeiro grupo, pois não? Ao enquadrar a escolha desta forma, a opção que queremos é associada a uma identidade a que todos aspiram, a de quem tem o controlo. A decisão torna-se óbvia. E aqui temos a estratégia das 3 opções, um clássico. Apresentamos 3 caminhos. O primeiro é uma alternativa pouco atrativa. O segundo é não fazer nada, ou seja, manter o problema que já existe. E o terceiro, convenientemente, é a solução que estamos a propor, que agora parece o único caminho lógico e sensato. Ao controlar o enquadramento, estamos a guiar a pessoa para a conclusão que já tínhamos em mente. E, finalmente, a quarta e última secção, passar do acordo à ação. Conseguir o sim é só metade da batalha. A outra metade, e talvez a mais importante, é garantir que esse sim se transforma em compromisso real e em passos concretos. Depois do acordo, muitas conversas perdem o ímpeto porque temos receio de parecer insistentes. Este é o momento exato para assumir o controlo. A frase "e agora", seguida de passos muito claros, elimina qualquer ambiguidade. E agora? O próximo passo é este. E a seguir, acontece isto. Concluir com uma pergunta simples como "qual é o melhor e-mail para o envio?" solidifica o compromisso. E quando surjam aquelas dúvidas de última hora, usamos a rotulagem positiva. A frase "a boa notícia é que" reenquadra instantaneamente qualquer hesitação. Se alguém diz "não tenho a certeza se consigo", a resposta "a boa notícia é que muitos se sentiram assim no início e depois tiveram um imenso sucesso", transforma o medo em otimismo, reforça a confiança para se avançar. Em resumo, e o ponto central é mesmo este, não se trata de manipulação. Trata-se de clareza e de construção. As palavras não servem apenas para descrever a realidade. Elas criam a realidade, constroem pontes, resolvem problemas e impulsionam a ação. E assim a questão final não é será que estas frases funcionam, mas sim qual delas tem o potencial para desbloquear o próximo nível. Qual destas ferramentas pode ser aplicada ainda hoje para construir uma nova realidade? A escolha de agir, essa está em cada um de nós.